Olá, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão bem? Vamos para o nosso momento com Deus, que hoje está em Deuteronômio, capítulo 32. A canção de Moisés. Em seguida, na presença de todo o povo de Israel, Moisés recitou em voz alta, do começo ao fim, esta canção. Escutem, ó céu e terra, e deem atenção às minhas palavras. Que o meu ensino seja como a chuva que cai mansamente sobre a terra. Que as minhas palavras sejam como o orvalho que se espalha sobre as plantas. Eu louvarei o nome do Senhor. Anunciem a grandeza do nosso Deus. O Senhor é a nossa rocha. Ele é perfeito e justo em tudo o que faz. Ele é fiel e correto e julga com justiça e honestidade. Mas o seu povo se entregou ao pecado e por isso eles não merecem ser filhos dele. São gente pecadora e má, povo sem juízo e sem sabedoria. É assim que tratam o Senhor Deus. Ele é o seu Pai que os criou. Foi ele quem fundou e firmou a nação de vocês. Lembrem do passado, daquilo que aconteceu há muitos anos. Perguntem aos seus pais o que foi que aconteceu e peçam aos velhos que lhes contem o que se passou. Quando o Altíssimo separou os povos e deu a cada povo as suas terras, ele marcou as fronteiras das nações, dando a cada uma o seu próprio Deus. Mas escolheu Israel para ser o seu povo. Os descendentes de Jacó pertencem ao Senhor. Deus os encontrou perdidos no deserto, numa região onde viviam animais ferozes. Chegou perto, cuidou deles e os protegeu como se fossem a menina dos seus olhos. Como a águia ensina os filhotes a voar. E com as asas estendidas, os pega quando estão caindo. Assim o Senhor Deus cuida do seu povo. Ele os guiou sozinho, sem a ajuda de outro Deus. O Senhor deixou que o seu povo dominasse as montanhas, e eles se alimentaram das plantações dos campos. Deu-lhes mel de abelhas nos rochedos, e fez com que as oliveiras produzissem em terreno cheios de pedras. Alimentou-os com leite de vaca e de cabra. Deu-lhes a carne dos melhores carneiros e bodes, o melhor trigo e o vinho mais fino. O povo escolhido ficou rico, mas se revoltou contra Deus. Enriqueceu, progrediu, ficou satisfeito, mas abandonou a Deus, o seu Criador, e rejeitou o seu protetor e Salvador. Com os seus deuses falsos, eles provocaram a Deus, adoraram ídolos nojentos, e por isso ele ficou irado. Ofereceram sacrifícios aos demônios e deuses falsos, que não haviam adorado antes.
novos deuses que os seus antepassados não conheciam. Esqueceram o seu protetor, desprezaram o seu pai e criador. O seu Deus viu isso e ficou irado, e rejeitou seus filhos e filhas. Ele disse: Eu os abandonarei, e então verei o que vai acontecer com eles. Pois são um povo rebelde, são filhos desobedientes. Com as suas imagens provocaram a minha ira, e fiquei com ciúmes dos seus deuses falsos. Portanto, eu farei com que eles fiquem com ciúmes de um povo que não é nação, e com gente sem juízo eu provocarei a ira deles. A minha ira se acenderá como fogo e acabará com tudo o que há na terra. Ela queimará até o mundo dos mortos e incendiará as bases das montanhas. Farei cair sobre eles desgraças sem fim, e os ferirei com muitos sofrimentos. A fome os matará, febres e doenças sem cura os destruirão. Mandarei animais selvagens para atacá-los, e cobras venenosas para picá-los. Fora de casa morrerão na guerra, e dentro de casa de medo. E dentro de casa morrerão de medo. Serão mortos os moços e as moças, as crianças e os velhos também. Eu os poderia ter espalhado pelo mundo inteiro, e todos os esqueceriam. Porém, eu não queria que os seus inimigos zombassem e mentissem dizendo que haviam derrotado o meu povo, afirmando que não fui eu, o Senhor Deus, quem os destruiu. Israel é um povo sem juízo, um povo que não entende nada, um povo que não entende nada. Se eles fossem sábios, entenderiam por que foram derrotados. Saberiam qual a razão do seu castigo. Porque foi mil deles, porque foi que 1000 deles fugiram de um só inimigo e 10.000 foram perseguidos por 2. Foi porque o seu protetor os abandonou. O seu Deus os vendeu aos inimigos. Os deuses dos nossos inimigos são tão poderosos como o nosso Deus. Os deuses dos nossos inimigos não são tão poderosos como o nosso Deus. Os próprios inimigos dizem isso. Eles são tão maus como a gente de Sodoma e Gomorra. São como as parreiras que dão uvas que não prestam, uvas amargas e venenosas. São como vinho feito de veneno de cobra, do veneno mortal das serpentes. Deus lembra daquilo que os inimigos fizeram e espera o tempo certo para castigá-los. Deus se vingará, ele acertará contas com eles. Virá o tempo certo em que os inimigos cairão. O dia da desgraça deles está chegando depressa. O Senhor Deus terá pena do seu povo quando vir que eles estão fracos. Ele salvará aqueles que os servem, pois todos eles foram derrotados. Então ele perguntará ao seu povo: Onde estão seus deuses? Onde estão
o protetor em que vocês confiavam. Vocês lhe ofereciam sacrifícios e lhes davam animais e vinho, pois que agora ele os ajudem, que eles venham socorrê-los. Saibam todos que somente eu, sou Deus. Não há outro Deus além de mim. Eu mato e faço viver. Eu firo e eu curo. Ninguém pode me impedir de fazer o que eu quero. Agora levanto a mão para o céu e juro pela minha vida eterna que farei isto. Afiarei a minha espada brilhante e começarei a fazer justiça. Vou me vingar dos meus inimigos e castigar os que me odeiam. As minhas flechas ficarão manchadas de sangue, e a minha espada matará os meus inimigos. Não escapará nenhum dos que lutam contra mim. Até os prisioneiros serão mortos. Que todas as nações louvem o povo de Deus. Deus se vingará dos que mataram os seus servos. Ele se vingará dos seus inimigos e perdoará os pecados do seu povo. Moisés e Josué, filho de Num, recitaram essa canção inteira na presença do povo. As últimas ordens de Moisés. Moisés acabou de ensinar ao povo de Israel toda a lei de Deus e então disse: Pensem bem em tudo o que lhes ensinei hoje e mandem que os seus filhos obedeçam a tudo o que está escrito nesta lei de Deus. Não pensem que esta lei não vale nada. Pelo contrário, é ela que lhes dará vida. Se vocês obedecerem a esta lei, viverão muitos anos na terra que estão para possuir do outro lado do Rio Jordão. Naquele mesmo dia, o Senhor disse a Moisés: Vá até a serra de Abarim, aqui na terra de Moabe, e suba ao monte Nebo, até a altura de Jericó, que fica do outro lado do rio. Lá de cima, você verá a terra de Canaã, que estou dando ao povo de Israel. Você vai morrer ali no monte, como Arão, o seu irmão, morreu no monte Hor. Vocês dois foram infiéis a mim, diante do povo de Israel, quando estavam perto das fontes de Meribá, não longe da cidade de Cádiz, no deserto de Zim. Vocês dois me desrespeitaram. Por isso, você verá de longe a terra que eu estou dando aos israelitas, porém não entrará nela. Que pesado, né, meus irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que lemos agora, meu Deus. Pai, te pedimos, Senhor, que nos ajude, Senhor, a obedecer fielmente às tuas leis, Pai amado, aos teus mandamentos, Senhor. Que possamos, Senhor, andar no teu caminho, Senhor. E quando sairmos dele, meu Deus, que teu Espírito Santo, Pai amado, possa vir nos chamar a atenção, meu Pai, para que
para que voltemos para o teu caminho, Senhor, e obedecemos a tua lei, Senhor, os teus mandamentos, Pai amado. Pai, obrigado, Senhor, por ser esse Deus soberano, Deus único, Deus que faz a justiça, Senhor. Deus de justiça, Pai amado, e Deus de amor, Pai amado. Obrigado, Senhor, pela palavra que lemos agora, Senhor. E que possamos, Senhor, lembrar dessas palavras, Pai, e que ela possa ficar fixada em nossas mentes, em nossos corações, Pai amado, para que possamos segui-las, Senhor, e não desobedecer às tuas ordens, Pai amado, às tuas leis, Senhor. Obrigado por mais um dia de vida, Senhor, pelas tuas bênçãos que tu nos dá todos os dias, Pai. Sem merecimento, Senhor, pois somos pecadores, somos injustos, Senhor, e somos infiéis a ti, Senhor. Por isso precisamos de ti, amado Pai. Precisamos de ti em nosso lado em todos os momentos, Pai amado. Em tudo que fizermos, Senhor, precisamos de ti, Pai amado, porque pelas nossas próprias forças, meu Deus, não vamos conseguir, Senhor. Então necessitamos de ti, Senhor. Te pedimos socorro, Pai amado. Em nome do teu Filho Jesus, amém. Que Deus abençoe, meus irmãos.